Bem, vamos lá, people. Para infelicidade de vocês, né? Estou eu aqui de novo com mais uma disciplina que nem esperava pegar. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês o que que aconteceu. Eu recebi um e-mail no sábado ali, e aí eu percebi que pelo menos uma pessoa na turma de vocês estava preocupado porque não tinham recebido o material da disciplina ainda, não tinha nada, então, né? E aí eu fui ver o que estava acontecendo, percebi que o problema era sério, assim, né? Não para vocês, mas pelo menos a coisa não estava se desenrolando, porque é o seguinte, é uma disciplina da área de administração, por assim dizer, né? E o pessoal, pelo menos quem tinha ficado responsável agora por essa última parte, disse que o que estava faltando da disciplina, se vocês não viram ainda, está faltando 11,7 horas, não são nem 12 horas de disciplina que está faltando. Enfim, essa parte que estava faltando era uma parte, segundo o pessoal lá, da área de informática, tá? E aí disseram que não podia dar, e o problema é que a área de informática, pelo que a Daí me passou, pelo que o Ricardo me passou, a área de informática ela está defasada agora, né? A gente tem um professor aí de licença saúde, a gente tem o Ricardo que está sobrecarregado, já pegou outras disciplinas aí para preencher o buraco, e os professores que passaram no concurso para substituto, um não pôde, está impedido judicialmente, e o outro não quis vir, então vai ter que ter outro concurso, tá ferrado aí, pelo visto o pessoal não pega, certo? Mas enfim, ficou faltando uma questão de software para gestão de projetos, né? Gerência de projetos com esses softwares específicos. E aí o pessoal da área não quis dar. O que aconteceu? Eu vi que o negócio estava difícil, que o Ricardo estava apertado, né? Não parecia muito certo jogar o BO só para ele, então para resolver o problema eu acabei me oferecendo para fazer meio que uma disciplina conjunto aí com essas disciplinas técnicas. O Ricardo disse que não tem muito a ver o assunto, que não dava para fechar disciplinas, mas mesmo assim eu imaginei que seria melhor a gente tentar fazer alguma coisa junto aí para não acabar sobrando para vocês depois e aparecer algum doido e colocar um assunto, o próprio Ricardo mesmo, lascar com a vida de vocês aí nesse assunto. Então, assim, eu não tenho competência na área, tá? Mas me ofereci para fechar pelo menos essa parte da disciplina aí, porque eu imaginei da seguinte forma, cara, software para gestão de projetos. O Excel resolve tudo. Se eu não souber fazer nada, se eu for tão incompetente para isso aí, o que a gente faz? A gente trabalha ali com os alunos algumas funções de data e hora, no mínimo, tá? E mata isso aí dentro das outras disciplinas, com um suposto projeto integrador dessas disciplinas técnicas, e vocês não ficam no prejuízo, tá, gente? Então, assim, a questão é a seguinte, são 12 horas. É um tempo razoável para fechar a disciplina, mas em compensação é um tempo muito curto para você ver os programas. Porque, por exemplo, eu vou deixar na descrição do vídeo esse link aí, ó. Fui pesquisar e são bastantes ferramentas. A boa notícia que eu entendo é o seguinte: se o pessoal da área está alegando que não pode fazer essa parte porque seria da computação, seria da informática, eu penso assim, só porque o cara é da informática ele não tem que conhecer todos os programas de áreas específicas, né? Mas enfim, se o pessoal está alegando que não pode fazer, significa que das duas uma. Ou esses programas não são tão importantes assim, né? Ou você consegue trabalhar, passar por cima desses detalhes fazendo outros ajustes. Como eu imaginava, você pode, por exemplo, usar o Excel, você pode usar um outro programa, tá? Então o que vai acontecer? Não daria para a gente ficar escolhendo todos esses programas, vocês mais do que eu devem saber disso, e ver cada um detalhadamente. A maioria deles vai ter um custo, tá? Eles vão ter uma versão gratuita, olha, tem aqui alguns nomes, tá? Eles vão ter uma versão gratuita, né? Mas para trabalhar efetivamente vão ter uma versão paga, né? Tem esse aqui, arte, alguns são bem ranqueados assim, bem famosos, ou pelo menos o pessoal gosta, não sei. Famosos eu não sei porque o Trello, né? Eu ouvi falar do Trello e o Trello está aqui na lista, por exemplo, né? Tem o Slack. E aí vocês vão ver que algumas coisas aparecem com mais intensidade. Por exemplo, olha só esse gráfico aqui, ó. Nesse programa aqui, veja, né? Parece bem com o tal de gráfico de Gantt, que eu já ouvi falar bastante em relação a esse negócio de gerência de projetos. E é justamente a gente chega aqui nesse Gantt Project, que foi o que eu acabei escolhendo para fazer, porque ele é o único livre, né? Ele é o único, vamos dizer assim, totalmente free aqui da sessão, beleza? Veja, tem aqui
o gráfico de Gantt, né? A funcionalidade parece que há um ponto em comum, porque como eu estava dizendo para você, embora vocês devam ter visto outras coisas aí de gerência de projetos, quando fala em gestão, embora, por exemplo, você tenha que ver os custos e outros detalhes, quando fala em gestão, algo que vem à minha cabeça é a gestão do tempo, é relacionamento do tempo. Por isso que eu pensei, olha, se eu não conseguir fazer nada, no mínimo eu consigo trabalhar no Excel alguma coisa com data e hora. E aí tem esse gráfico gigante, que é algo que ocorre bastante, né? E tem justamente esse software aí que eu acabei escolhendo para dar uma atenção, para a gente tirar do modelo e acabar fazendo a aula em cima dele. Mais para frente eu vou falar o que a gente vai fazer nessa parte da disciplina, tá? Que eu fiquei responsável. Tá aí, foi esse o programinha que eu escolhi, tá bom? Ah, não dá tempo de ver todos com profundidade? Não, a gente não vai ver nem esse com profundidade. Primeiro porque eu sou incompetente para isso. Segundo, porque me parece que ele também não tem lá grande coisa, né? Não são tantas coisas assim. E porque, assim, os outros softwares têm alguma forma de pagamento, tem alguma forma de liberdade também que dá para fazer, mas você aprende uma coisa aqui e acaba conseguindo adaptar para os outros programas. Pelo menos, geralmente é assim. Ou então a mudança é muito grande, por mais que seja parecida, a mudança acaba sendo muito grande para a gente ficar pulando de programa em programa aqui, não ia dar muito certo. Veja que o Microsoft Project, que é o nome que vocês vão acabar vendo também, ele também fala desse gráfico de Gantt, tá? Outro que talvez fosse interessante usar teria sido esse Trello aqui, mas como eu falei, esse eu não sei se vocês já usaram, se eu já ouvi algum de vocês usando, acho que eu já tive a impressão de ter visto vocês, talvez vocês já tenham um conhecimento, justamente por me parecer mais famoso, eu fiquei com outro que... Esse aqui eu tenho a impressão de que já vi o pessoal usando lá no PFI, tá? Talvez vocês já conheçam, então vamos para uma outra versão adicional, que é o gráfico, o Gantt Project. E aí qual é a minha intenção? Vamos dar uma olhada no programa, para não dizer que o professor falou do gráfico de Gantt, mas no final das contas não mostrou nenhum programa que faz isso. A gente dá uma olhada nesse programa, tá? Ele é grátis, vocês podem mantê-lo pelo tempo que quiser, usar praticamente integral aí, sem nenhuma restrição. Então, podem usar o programa. E eu vou complementar com a opção de fazer isso também em planilha eletrônica, certo? Vamos fazer o gráfico de Gantt, vamos dar um jeito de fazer esse gráfico de Gantt no Excel. E quando eu falo Excel, eu quero dizer o Excel mesmo. Ah, é o Calc, professor? Não. Eu tenho quase certeza que eu consigo fazer os gráficos, as alterações principais dos gráficos no Calc também. Pelo menos eu já consegui em outros casos. Não sei se eu conseguiria fazer tudo no gráfico de Gantt. Mas enfim, como vocês não tiveram aula de informática instrumental comigo, talvez estejam enferrujados, muitas pessoas não vão conhecer planilhas eletrônicas, a gente não vai aprofundar muito e não vamos entrar em detalhes sobre o Calc, por exemplo, que costuma ser o programa utilizado aí, tá? O Excel, ele é o que tem os melhores gráficos. Em relação ao Excel, Google Planilhas e o Calc, o Excel vai dar de 10 a 0 na questão gráficos. Então, para fazer esse gráfico de Gantt mesmo assim, a gente vai usar o Excel. Porém, a gente vai ver algumas coisas, já que a ideia é fazer um trabalho colaborativo, em muitos casos, como vocês podem ver aí nos próximos vídeos que a gente vai ver o Gantt Project. O Google Planilhas talvez seja mais interessante, seja comum, toda pessoa tem acesso ali, basta ter acesso à internet, tá? Tranquilamente. Então a gente vai fazer na medida do possível o que for possível no Planilhas também. Então, basicamente, resumindo aí o plano de ensino que não foi entregue, porque o plano, como eu disse para vocês, eu estou no domingo à noite, né, estudei o programa, gravei um vídeo e agora estou gravando a justificativa e a apresentação da disciplina para vocês. Comecei o plano de ensino, vou fazer um plano de ensino com o Ricardo, um plano de ensino integrado, tá? Mas basicamente em relação à disciplina, então é isso que eu falei. Me ofereci para pegar aí essa parte e apresentar logo para vocês e matar essa disciplina, tá? Eu pretendo fazer de uma forma simples, vou explicar como ela vai funcionar. Vamos ver esse Gantt Project. Então vocês vão ter a opção de entregar uma atividade baseada nele, se vocês gostarem do vídeo, tá? E vamos ver
algumas funcionalidades parecidas, algumas coisas semelhantes para essa gestão de projeto, né, no quesito tempo, vamos ver também com planilhas eletrônicas, tá certo? O plano de ensino, assim que ficar pronto, pelo menos o Ricardo terminar a parte dele, a gente manda para vocês. Realmente o Ricardo tá meio pegado aí com esse monte de disciplina que sobrou para ele. Eu também não estou bem na foto não, mas enfim. E vai ser o seguinte, a minha ideia, pelo menos por agora, é da seguinte forma. Vocês não vão precisar ver todos os vídeos, tá? Porque além dos vídeos, vai ter links adicionais para outros tutoriais melhores, com mais detalhes, caso vocês queiram se aprofundar. Então, assim, minha sugestão é que, gente, eu não estou dizendo para vocês não verem, tá? Estou dizendo assim, que para algumas pessoas, como eu estava falando, vocês não viram planilhas eletrônicas. Então, talvez, né? Para algumas pessoas seja mais interessante reforçar, para outras pessoas não seja interessante ver agora. Talvez alguns saibam muito mais do que vai ser apresentado ali, né? Porque vai ser apresentado muito focado, específico, vai faltar. E aí nem precise ver aquele vídeo, tá? Então, eu sugiro que vocês vão até a atividade que vai ser feita lá. Ela vai deixar vocês fazerem vai dar alternativas de entrega de atividades para vocês. Como, por exemplo, vocês podem construir um tutorial, podem escolher um programa específico e falar sobre ele, tá? Vocês podem fazer um gráfico de Gantt com esse programinha aí do Gantt Project, escolher um projeto, pode ser inclusive um dessas atividades que o Ricardo está passando, você monta isso passo a passo, tarefa a tarefa, etapa por etapa e faz um gráfico de Gantt com o Gantt Project. Você pode fazer isso com o Excel, por exemplo, ou você pode fazer isso também no Google Planilhas. Você escolhe como fazer. Então você vai lá ver a atividade de entrega final, dá uma olhada e vê aquilo que mais interessa para você, vai no vídeo ali e dá uma olhada. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque quando eu for falar, por exemplo, de o gráfico de Gantt no Google Sheets, né, no Planilhas do Google, eu posso falar sobre Sparkline no gráfico. Então você pode simplesmente ir lá na parte que eu estou falando de gráfico de Gantt no planilha do Google, se eu chegar a gravar esse vídeo, claro. E aí você vê que eu fiz lá um Sparkline, pode simplesmente copiar as fórmulas e usar, fazer o seu gráfico de Gantt. Ou você pode ficar interessado, por que é o Sparkline? Que bagulho é esse? Aí eu posso deixar um vídeo, né? Pode ser que eu acabe deixando aí um vídeo falando sobre o Sparkline especificamente, dizendo como é que funciona, dando alguns exemplos. Se você não se interessou, não tem por que você assistir esse vídeo. É isso que eu estou dizendo, tá? Vocês talvez não precisem assistir todos os vídeos. Podem ficar bem tranquilos, porque eu pretendo, já que eu não sou competente na disciplina suficientemente, eu pretendo fazer isso de uma forma tranquila, tá? Pra gente matar essa disciplina aí tranquilamente. Claro que eu não quero simplesmente chegar aqui e, a carga horária tá dada e sem ver nada. Então, quem quiser ver, tem a opção de ver um vídeo e, espero eu, aprender alguma coisa a mais, pelo menos em planilha eletrônica ou uma funcionalidade de um programa desconhecido aí por vocês. Tá bom? Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas é basicamente isso. Hoje eu estou terminando essa apresentação e justificativa, aproveitando para falar do plano de ensino que eu não posso apresentar hoje, já que as disciplinas são colaborativas, tá? Eu pretendo, inclusive, imagino que vocês estejam vendo isso aqui agora dentro de uma disciplina do Ricardo. Deve ser análise de projetos, é isso, se eu não me engano. Vamos colocar dentro de uma disciplina para vocês. Vou dar 2 semanas para matar essa disciplina, então basicamente vai ser isso aí. Vai aparecendo alguns videozinhos do Excel ao longo da semana, mas a atividade eu já vou deixar o mais cedo possível. Assim que possível eu coloco a atividade lá. Eu já tenho em mente qual vai ser a atividade, tá? Fazer um gráfico de Gantt com o Gantt Project, fazer um gráfico no Excel, se você preferir, ou no Google Planilhas, ou então escolher um programa desses aí que vocês prefiram, de acordo com o que vocês estudaram na disciplina, e justificar, falar sobre esse programa, o que ele tem de bom, etc. Vocês podem fazer esse tutorial, tá? Vou descrever mais essa atividade, e aí na atividade eu peço até para vocês virem para esse vídeo de apresentação e justificativa para falar sobre ela. Enfim, é isso. À medida que eu for conseguindo fazer os vídeos, eu vou postando aí para vocês, tá? Sem desespero, não é para lascar com a vida de ninguém, não. Pelo contrário, tô pegando a disciplina justamente para
para não dar nenhum problema aí na reta final e vocês não ficarem esperando até o final do mês para aparecer alguma coisa lá do nada, tá? Então peguei o mais cedo possível que deu para mim, à medida que eu for conseguindo eu vou colocando as coisas aí, tá? Valeu, aproveitem para assistir já o primeiro vídeo que está disponível.